Boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento aqui, ó, pela Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Estamos ao vivo aqui para trazer as principais notícias desta quinta-feira, fazendo um resumo do dia, entrevistas com assuntos interessantes e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Vamos juntos até às 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você e imagens ao vivo desse início de noite aqui de quinta-feira. Olha só que a chuva simplesmente não para. Às vezes mais forte, às vezes mais fraca, quase que um nevoeiro aí na entrada e saída de Porto Alegre nesse momento. 15 graus a temperatura aí no Cais Mauá, na Castelo Branco, na Avenida Mauá também a chegada e a saída em Porto Alegre, a nossa capital gaúcha. Aquele tempinho ruim. Olha a terra do Festival de Gramado, quase não se vê nada, porque as câmeras estão realmente cobertas de umidade, de nebulosidade, aquele nevoeiro que é característico lá em Gramado, na Serra Gaúcha, 12 graus nesse momento, começando já a segunda noite do Festival de Cinema de Gramado. Daqui a pouco a gente vê mais imagens do tempo e também vamos saber tudo sobre o tempo que está sobre o Rio Grande do Sul, está estacionado sobre o Rio Grande do Sul, essa frente fria, e como é que vai ficar nos próximos dias com o Lucas Canevera, vai nos trazer tudo sobre o estúdio, direto lá do nosso estúdio do tempo, ele vai trazer todas as informações. E começamos o programa falando sobre empreendedorismo. Os motivos que levam uma pessoa a abrir um negócio no Rio Grande do Sul mudam muito conforme a idade e o lugar onde ela vive. Uma pesquisa do Sebrae RS traçou o perfil de empreendedores gaúchos que são de diferentes gerações e também comparou as realidades dos empreendedores das periferias e também das regiões centrais. Para explicar o que esses dados revelam sobre o empreendedorismo gaúcho, nós estamos aqui na Supertela com a Andréia Nascimento, que é coordenadora da pesquisa de gerações do Sebrae RS. Andréia, boa noite, seja bem-vinda à Rede RS. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse estudo que nós realizamos sobre empreendedorismo e gerações. Muito bem, vamos à pesquisa então. Tu pode nos dar um cenário geral, quem que vocês ouviram, quantas pessoas, o que se perguntou na pesquisa, qual o mapa, vamos dizer assim, o serviço da pesquisa? Com certeza. Bom, esse estudo ele surgiu de uma necessidade do Sebrae de compreender melhor quem são os empreendedores de hoje, né? Que nós estamos vivendo um momento inédito com a convivência de diferentes gerações, tanto no mercado de trabalho como nos pequenos negócios. E pela primeira vez nós temos 5 gerações atuando nas empresas, né? Nos negócios. E cada uma com as suas histórias, com seus valores e com a sua forma de empreender. Então, a pesquisa ela é justamente isso, ela veio investigar como a geração e o lugar onde ela vive moldam a forma de empreender no Rio Grande do Sul. Então, nós fizemos uma pesquisa exploratória através de grupos de discussão online, né, grupos focais, onde nós dividimos esse público em gerações classificadas como baby boomers, que são as pessoas com mais de 60 anos, a geração X, que tem entre 45 e 60 anos, a geração Y, que são os millennials, né, entre 29 e 44 anos, e a geração Z, então, que tem de 17 a 28 anos. E em relação aos territórios, nós também dividimos esses grupos em territórios, em regiões que a gente classificou como mais desenvolvidas. O que a gente entende, né, por mais desenvolvida? Que tenha mais infraestrutura, mais acesso a crédito, mais acesso à qualificação e redes de apoio mais estruturadas. E as regiões periféricas, então, marcadas por uma infraestrutura mais limitada, com maior informalidade, com acesso restrito a recursos, a crédito e redes de apoio mais frágeis. Muito bem, e aí tem vários resultados, né, que abrem vários leques aqui para a gente falar, né, de resultados em relação a essas gerações que você citou, né, André? Então, cada uma tem um entendimento, um comportamento, uma visão de mundo, né? Muda muito das novas para as gerações mais antigas. Qual foi esse resultado principal em relação à visão da forma de empreender? Sim, o que a gente percebe
nas gerações mais maduras, né? Não vamos chamar de antigas, vamos chamar de maduras. Por exemplo, os baby boomers, eles valorizam muito a experiência, confiança, estabilidade, relações humanas, possuem uma postura mais cautelosa em relação à tecnologia. Então, assim, o empreendedorismo para essa geração, ela é mais para construir um legado, para deixar uma continuidade para a família e também, assim, aproveitar a experiência que já tem, né? A experiência profissional que construiu ao longo dessa trajetória. Mas isso a gente vê mais nas regiões desenvolvidas, porque nas regiões periféricas, o que a gente percebe? O empreendedorismo ele também é uma forma para lidar com essa exclusão do mercado de trabalho formal e para gerar renda e também para fortalecer a comunidade local. Já na geração X, por exemplo, que são entre 45 e 60 anos, eles buscam mais autonomia, segurança, um crescimento mais sustentável e equilibrar essa experiência e adaptação às mudanças. Essa é a geração que a gente chama de transição, né? Porque eles vieram já de uma visão em que o desenvolvimento tecnológico não era tão grande, ele acompanhou todas essas mudanças e ele faz a transição entre as gerações mais maduras, os baby boomers, e as gerações mais jovens. André, desculpa só te interromper e fazer um comentário, porque eu acho que a geração X, não é porque eu faço parte dela, mas eu acho que a geração X é a mais testada em termos de tecnologia, né? Porque ela pegou a datilografia, a máquina de escrever lá atrás, o mimeógrafo, né? Eu estou falando coisas aqui que as pessoas talvez que estejam nos assistindo nem sabem o que é o mimeógrafo a álcool. E pegou toda essa revolução, né, do computador, da internet, das redes sociais, agora da inteligência artificial e está conseguindo de alguma maneira lidar, né, com isso, inclusive para o trabalho, para o empreendedorismo e tal. A geração baby boomers acima dos 60 já tem uma certa dificuldade, né? Tem muita gente, eu conheço, tem várias pessoas aí dos baby boomers que lidam muito bem com a tecnologia, mas tem outros não. Muita gente tem uma dificuldade aí com celular, com tela de celular, né, dessa agilidade que às vezes o mercado exige. Eu estou lendo aqui na pesquisa de vocês que por exemplo, o baby boomer ele é ainda muito competitivo, muito contestador, é focado em resultado, e a geração X ainda é muito presa à questão da estabilidade, querem estabilidade, né? Então vamos ver as próximas gerações aí que tu vai comentar, vamos ver como é que isso aí vai se comportar. É isso aí. O que a gente observa, então, na geração Y, né, que são os milênios, ali a partir de 29 anos até 44. Eles já têm uma visão um pouco diferente do baby boomers da geração X. Eles valorizam mais o propósito, a flexibilidade, a autonomia, a inovação. Eles estão em busca de um aprendizado constante, né? Então, eles transformam o empreendedorismo como uma ferramenta de liberdade, de realização pessoal, mas também de construção de impactos positivos. Então, a gente migra de gerações que tinham mais o foco em construir patrimônio e estabilidade para gerações que também estão atrás de propósito, de realização, de ter uma visão diferente também da sua trajetória. E aí nós chegamos na geração Y, né? Na Z. Que são os nativos digitais. Na Z, isso, desculpa. Na geração Z, que são os nossos nativos digitais. E então, eles valorizam mais autonomia, diversidade, autenticidade, liberdade de escolha, seja liberdade geográfica, de construção de uma identidade própria, liberdade financeira. Então, eles estão mais abertos para isso. Mas uma coisa que a gente observou em todas as gerações, eles valorizam muito a autonomia, o aprendizado contínuo, mas aí cada um aprende do seu jeito, né? Alguns valorizam mais um atendimento mais presencial, outro mais digital. Redes de apoio e a busca por qualidade de vida. Isso está presente em todas as gerações, independente de outros fatores aí que entram nessa análise. Bom, e a pesquisa também ela chega à geração alfa, é isso? Aqueles nascidos depois de 2010? Ou só está citado aqui para constar? Não, é que assim, não era o objeto do nosso estudo a geração alfa. Que é muito nova, mas né? Também a gente...
mas também nós trouxemos a geração alfa porque é a geração que está chegando, né? Muitas vezes algumas empresas já têm até menor aprendiz, onde já pega essa população também dessa geração alfa, né? Que essa geração ela é totalmente digital, ela tem uma outra visão, uma outra forma de aprender e assim, nós temos que estar preparados também para recebê-los nas nossas empresas, nos negócios, né? E como atendê-los da melhor forma possível também. Bom, um outro dado interessante... Pois não. Oi, desculpa. Não, pode falar. Não, eu ia citar que um outro dado interessante da nossa pesquisa foi que a gente perguntou para eles qual era o conceito de sucesso para cada uma das gerações. E aí a gente observou uma evolução desse conceito, né? Onde a gente sai lá dos baby boomers, onde a estabilidade, o legado, o reconhecimento da trajetória profissional, o sucesso estava muito mais associado a uma carreira sólida e ao respeito conquistado. Aí nós passamos pela geração X, que busca o equilíbrio e a segurança, né? O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas também quer segurança financeira. O sucesso ele é o resultado de uma consolidação do trabalho aliado a uma vida boa, né? Com capacidade de prover a família e ter qualidade de vida. Na geração Y, vem muito forte a questão do propósito da realização. Então, eles querem realização pessoal, mas muito alinhada ao propósito. Autonomia, aprendizado, uma vida equilibrada não é apenas chegar ao topo, mas chegar construindo algo com propósito. E quando nós chegamos na geração Z, então, é liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica, é manter a sua autenticidade, também gerar impacto social e ser reconhecido, e um alinhamento entre trabalho, valores e felicidade. Então, sucesso para eles é viver uma vida desejada com autonomia, sem abrir mão da autenticidade. E para essas gerações mais jovens, então, a questão financeira ela é uma consequência de tudo isso que eles acreditam e almejam. É impressionante, né, como os valores mudam através das gerações, né? Essa questão da estabilidade, do sucesso, do dinheiro no bolso, uma reserva em dinheiro, as novas gerações já não estão ligadas nisso, né? E como você disse, uma consequência. Se o meu trabalho estiver dentro daquilo que eu almejo, né? Que me dá liberdade de tempo, home office, vai no presencial, posso viajar e posso continuar trabalhando, aí eu posso ser pago até de uma maneira não tão vultosa, vamos dizer assim, né? É incrível, a adaptação das gerações. Agora, é interessante que a pesquisa de vocês, né, Andréia, estabeleceu essa forma diferente de empreender também por questões geográficas, dependendo de onde as pessoas estavam. Você já comentou que há uma mudança de perfil em relação à periferia, à capital, enfim, né, centro das cidades. O acesso a crédito, por exemplo, é um ponto que aparece ali, né, como uma dificuldade. E aí, nos territórios periféricos, eu imagino que a dificuldade seja maior ainda de conseguir obter o crédito para poder abrir um negócio, poder empreender. Isso apareceu ali, né? Isso, na verdade, o que a gente percebeu, né? A geração molda o como empreender, né? Mas o território, ele diz para que ele vai empreender, né? Então, isso é muito importante. O que a gente percebe? Na periferia, nessas regiões mais vulneráveis, a questão do acesso a recursos, isso envolve crédito, envolve recurso tecnológico, até a internet, ela tem maior escassez, isso dificulta bastante o empreendedorismo. Mas também essas regiões, elas têm um olhar sobre o empreendedorismo, que o empreendedorismo ele serve também como uma ascensão social e também como uma valorização daquele local onde eles empreendem, né? Então, é bem interessante como eles enxergam o empreendedorismo também para melhorar a vida da sua comunidade, e não só a sua própria vida.
Sim, estou vendo aqui na pesquisa, regiões desenvolvidas ou aquelas centrais são as que têm maior acesso à infraestrutura, né? Tem transporte, tem internet, tem serviços públicos, maior renda, portanto, né? Média, formalização de trabalho. Os serviços financeiros são os bancos, né? O crédito de investidores, maior densidade de empresas e ecossistemas empreendedores, oferta de educação e qualificação profissional, redes de apoio, mentorias, incubadoras e Sebrae. As regiões periféricas e vulneráveis são aquelas que têm essa infraestrutura limitada, né? Menor renda, acesso restrito, às vezes não tem um banco, né, forte que possa prover esse crédito, não tem outras empresas que possam criar um ambiente, né? Então empreender se torna muito mais, talvez, arriscado, né? Porque como é que eu vou abrir um negócio se não tem outros negócios na minha cidade? Isso deve passar pela cabeça das pessoas que responderam a pesquisa, né? Exato, e até a questão da informalidade, né? Com a informalidade muitas vezes te limita a conseguir um crédito, a ter alguns acessos que uma empresa que já está formalizada, ela consegue com maior facilidade, né? A questão do planejamento, Andréia, porque empreender envolve planejamento, né? E aí você diz que as gerações mais maduras, né? Vamos usar esse termo, elas são mais procurando a estabilidade, portanto são mais conservadoras, portanto elas devem planejar melhor. As gerações mais novas são mais intempestivas, são mais ousadas, isso apareceu na pesquisa, para empreender daqui a pouco sem um certo planejamento, o que seria um problema, né? O que a gente observou essa questão do planejamento mais ligado à questão do território do que à questão da geração. Perfeito. Porque nas regiões desenvolvidas há uma maior organização, ou as pessoas pensam, agem diferente para empreender, elas planejam mais. Nas regiões periféricas, até pelas condições, né, elas acabam tendo uma gestão mais intuitiva, baseado no acerto e no erro, e como elas acabam sendo solitárias nesse empreender, é muito preciso me virar e eu vou empreender do jeito que dá, né? Então a gente observa essa questão do planejamento muito mais ligada ao território, né, do que à geração propriamente dita. Perfeito, perfeito. E o que a gente percebeu também, né, que empreendedorismo ele é uma combinação entre território e geração. Enquanto o contexto social define oportunidades e limitações de acesso a recursos, redes e os marcos geracionais moldam valores, comportamento e a forma de se relacionar com a tecnologia. Essa é outra questão. A tecnologia ela apareceu muito forte na nossa pesquisa como um divisor de águas, onde a gente tem os baby boomers, que têm maior dificuldade em termos de tecnologia, né? Então, o grande desafio é se adaptar a toda essa tecnologia. A geração X, como tu bem descreveste, né, ela passou por todos esses processos de adaptação tecnológica, de transição. Os millennials, que a geração Y já faz um uso mais estratégico, e a geração Z tem a tecnologia como a base do seu negócio. Muito bem, e para fechar aqui, André, o relatório diz que o Sebrae precisa se comunicar com várias linguagens ao mesmo tempo para atender várias gerações. É um desafio aí de vocês, né? Exato, foi isso também alguns aprendizados, né, que a gente traz da pesquisa, que não existe um único empreendedor, né? Cada geração possui motivações diferentes, expectativas, linguagens, formas de aprender. E a personalização daí, nesse caso, ela deixa de ser um diferencial e passa a ser uma necessidade, né? Para melhor nos comunicarmos com cada uma das gerações e ofertar produtos e serviços adequados à forma como cada uma delas empreende. Muito bem. Olha, parabéns aí por esse levantamento, André, o trabalho de vocês do Sebrae, sempre muito importante, com esses números que vão embasar aí uma série de ações, né, iniciativas, eventos, até porque não, para entender melhor as gerações e o perfil do empreendedor gaúcho. Obrigado por nos atender aqui na Rede RS e um grande abraço. Obrigada, boa noite a todos. André Nascimento, que é
a coordenadora da pesquisa, né, do Sebrae RS, então, que tratou de empreendedorismo por gerações e também por territórios aqui no Rio Grande do Sul, muito interessante. Depois do intervalo, quem pretende usar o carro? Um alerta, hein? Quem pretende usar o carro particular em campanhas eleitorais deve avisar a seguradora para não se incomodar e não ter problemas na hora de receber a indenização, se houver algum sinistro. Tem também a previsão do tempo, esporte e muito mais no programa de hoje. O intervalo é rápido, a gente já volta e espero vocês. Estamos de volta com o RS em movimento. Quem pretende usar o carro em campanha eleitoral precisa ficar atento ao seguro do veículo. A Federação Nacional de Seguros Gerais alerta que os motoristas vão colocar adesivos, aqueles que vão colocar adesivos políticos, por exemplo, ou usar o automóvel com frequência em atos de campanha, devem avisar a sua seguradora com antecedência. Isso porque o uso do carro pode passar a ser considerado diferente daquele informado na contratação da apólice. E em caso de roubo, de furto ou mesmo de um acidente, a falta dessa comunicação pode gerar problemas na hora de receber a indenização. O presidente da Comissão de Seguro Auto da FENSEG, Jaime Soares, explica que o carro de passeio usado como instrumento de campanha política exige alteração no seguro auto. Vamos assistir na tela. Olá, eu sou Jaime Soares, presidente da Comissão de Seguros de Automóvel aqui da FENSEG. Em tempos de eleições, muitas pessoas podem ter dúvidas sobre colocar adesivos de propaganda política em seus veículos. Importante reforçar que colocar adesivos em carros de uso particular não compromete em nada a cobertura securitária. O fator predominante é a finalidade de uso deste automóvel. Se o carro apenas recebeu adesivos e mantém a rotina normal do dia a dia, não há nenhum impacto na cobertura securitária. Agora, se esse veículo passou a ser utilizado de apoio logístico ou em atividades comerciais para campanhas eleitorais, há sim uma necessidade de atualização do contrato de seguro, uma vez que a utilização do veículo deixa de ser particular e passa a ser de uso comercial, podendo assim acarretar na perda da cobertura securitária. Para situações como essa, de uso particular para comercial, importante que você procure o seu corretor de seguros para que você possa atualizar o seu contrato de seguro e garantir a sua cobertura securitária normalmente. E para falar sobre esse tema que está dividindo opiniões, inclusive nas redes sociais, a gente vai conversar aqui com o advogado especialista em direito consumidor aqui na nossa super tela, doutor Gabriel Hamster, que sempre nos atende com muita atenção. Doutor Gabriel, obrigado por nos atender mais uma vez na Rede RS. Seja bem-vindo, boa noite. Imagina, Renato, é um prazer, uma satisfação estar novamente aqui na Rede RS com vocês, esse programa que sempre presta um serviço público de relevância. E vim aqui para trazer alguns esclarecimentos desse ponto que realmente causou e causa alguma controvérsia ainda, porque não é habitual ouvir uma notícia dessas todos os dias. Pois é, surpreendeu muita gente. O senhor acha que as seguradoras estão no papel delas, elas estão advertindo corretamente? Olha, Renato, eu como agente do mercado, eu sempre digo que é melhor mais informação do que informação nenhuma, ou pouca informação. Mas o que me preocupa um pouco nesse tipo de informação é a própria cadeia de negociações que aquela informação vai trazer. Veja que na fala do presidente, há ali duas distinções que ele mesmo faz na fala dele que são totalmente adequadas. O seguro, Renato, ele inclusive passou por uma alteração recente. O seguro era regulado por muitos anos dentro do Código Civil, a partir do artigo 757 do Código Civil, e a partir de 2024, a Lei 15.040 de 24, que passou a valer e hoje é a lei que vige, que é a lei chamada Lei dos Seguros, ela introduz algumas características muito importantes para o seguro. E qual é a lógica do seguro? E aqui, a partir da lógica do seguro, a gente consegue entender e ter a compreensão, os consumidores em casa, ter a real compreensão do que é essa notícia e de quais são os direitos e os deveres e os cuidados que tem que ter. Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento de um prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos pré-determinados. Bom, essa é
o artigo 1º da lei, e isso nos traz já algumas respostas que a gente vem aqui hoje trazer. Primeiro de tudo, o contrato de seguro é um contrato. Ele vai estabelecer, portanto, uma relação entre duas pessoas, no caso o segurador e a seguradora, e a partir disso vão determinar alguns riscos que ali vão ser cobertos por aquela apólice mediante um pagamento proporcional àquele risco que a seguradora está aderindo. A gente chama, inclusive, a teoria do risco, né, que o contrato é um contrato de risco, mas não qualquer risco. São riscos pré-determinados. E aonde que esses riscos são pré-determinados? Geralmente em 2 lugares. Nas condições gerais da apólice, as tão famosas condições gerais da apólice, e também nas condições específicas, aí sim, de cada apólice de cada pessoa. Bom, o que acontece a partir dessa notícia? Colar adesivos e outras questões políticas no veículo pode perder ali de direito à indenização. Bom, a minha visão é que o simples fato de colar um santinho, assim comumente chamado, né, Renato? Um santinho com a sigla de um partido ou até mesmo um numerário de um adesivo de um candidato, né? Esse adesivo desse candidato, desse partido, ele é uma manifestação política, ideológica, totalmente compatível com o Estado Democrático de Direito que vivemos, e o carro é uma extensão da nossa propriedade, uma extensão de quem nós somos, e não há aqui, na minha concepção, nenhuma violação à utilização do veículo quando a pessoa faz o uso de adesivos políticos ou de bandeiras políticas dentro do seu veículo. Na minha concepção, e me parece que essa também é a concepção que veio na fala do órgão representativo dos seguros, mas qual é a distinção muito importante que ele faz? O perfil do uso. Por quê? Como a gente já entendeu que o contrato de seguro ele vai vincular a riscos pré-determinados, eu vou ter que ser honesto com o meu segurador para dizer quais são os riscos que aquele contrato está presente. Por exemplo, se eu faço a utilização desse carro para uso pessoal ou para uso profissional. Quando eu faço para uso pessoal, eu tenho um certo tipo de risco, um certo tipo de utilização daquele bem. Quando eu faço esse bem, uma utilização profissional, eu estou botando o mesmo bem numa outra circunstância. Me parece, aqui que vem a ressalva, e eu acho aqui sim a informação ela é relevante, se a pessoa ela é, por exemplo, membro de partido efetivo, está filiada a partido, vai participar de comícios, vai participar ativamente, inclusive, colocando seu carro à disposição das entidades partidárias, vai inclusive colocar, que é muito comum, né, Renato, aqui no Brasil, por exemplo, caixas de som em cima do veículo, haverão carreatas que serão participadas. Veja que aqui nós não estamos apenas falando de uma exposição da minha opinião política no meu veículo a partir do adesivamento do meu veículo. Estou falando da colocação de um bem segurado dentro de uma lógica diversa daquela qual comumente eu utilizo ele. Então, é essa Está dando uma conotação até não, comercial para o carro, né? Para o automóvel, não é isso, doutor Gabriel? Com certeza, Renato, com certeza, porque assim, o que é o grande X da questão aqui? É quando o segurado vai fazer a sua apólice, ele tem que ser, primeiramente, ele tem que ter a boa-fé. O 422 do Código Civil, ele vai trazer de maneira muito clara que aos contratantes é obrigado ter boa-fé. Então, tanto de parte de nós como os consumidores, não podemos esquecer que isso é uma relação de consumo também, né? Mas não é porque é uma relação de consumo que o consumidor não tem que ter a boa-fé de dizer, não, olha, eu faço de vez em quando aqui um aplicativo, ali que eu faço corridas de forma profissional, de vez em quando, não é sempre, mas eu faço. A utilização, é muito comum isso, a utilização rotativa de membros da minha família do veículo, tudo isso não altera o veículo, altera a utilização desse veículo dentro da apólice. E é muito importante uma palavra que foi trazida na fala que me antecedeu, a questão do risco e agravamento de risco. Por que traz isso? Porque o artigo 13 da lei, Renato, vai dizer exatamente o seguinte: sob pena de perder a garantia, o segurado não deve agravar intencionalmente e de forma relevante o risco objeto do contrato. E aí, o que é relevante? A lei vai dizer, será relevante o agravamento que conduza ao aumento significativo
e continuado da probabilidade de realização do risco descrito no questionário de avaliação. Então, o que é isso? Não é simplesmente eu passar, vamos supor que eu estou com o meu carro adesivado e eu passei pela Avenida Ipiranga, vamos dar um exemplo aqui da Avenida Ipiranga, que é bem próxima da gente, passei pela Avenida Ipiranga, havia uma passeata e o meu carro foi atingido por uma pedra, por exemplo, e ali eu entro com um pedido de sinistro, a seguradora vai dizer, não, olha, isso você estava com um adesivamento, esse adesivamento ampliou o seu risco de maneira indevida, você não informou isso, portanto nós não vamos fazer essa sinistralidade. Isso, na minha concepção, é completamente abusivo, porque vai totalmente contrário ao que a norma vai corresponder. Então, aqui, Renato, há necessariamente uma questão de ponderação. Veja que a própria lei fala em conduz ao aumento significativo continuado. Então, não é simplesmente um episódio isolado que vai fazer com que eu perca a minha pólice. Aliás, em maneira nenhuma. Não é porque uma vez na vida eu dei carona para alguém e essa pessoa, por exemplo, pagou a gasolina do meu carro, que eu fui para o litoral, deu o azar de bater, aquilo vai configurar um transporte de passageiros profissional. Isso, por exemplo, já aconteceu na jurisprudência. Já houve seguradoras negando a apólice do seguro, negando por conta de um trânsito de passageiros temporário. Ou seja, há aqui uma correspondência, Renato, entre o perfil de uso declarado, entre a proporcionalidade e a boa-fé. Eu acho que é muito importante para os telespectadores e, infelizmente, né, Renato, a gente sabe que a notícia, às vezes, a manchete vende mais do que a notícia, mais do que a informação. Pois é. A informação aqui adequada e clara é a utilização, a exposição política por meio de qualquer signo num veículo não retira daquele veículo a condição de segurado dele, porque isso não afeta a condição do contrato. Agora, o que vai afetar a condição do contrato é a exposição de forma distinta àquela habitual e a declarada no contrato, mediante qualquer circunstância, por exemplo, e especificamente, aqui a questão do ambiente político que nós vivemos agora e vamos provavelmente viver ainda com mais efervescência. Perfeito. Recado final, então, para evitar transtornos, aquele que vai mudar a rotina do seu carro, que vai entrar em campanhas, vai colocar em outras rotas, vai botar adesivo, vai fazer a tal da plotagem, vai transformar o carro, melhor entrar em contato com a seguradora, conversar sobre o contrato, a pólice, para não ter dor de cabeça depois, né, doutor Gabriel? Exatamente. Informação é tudo. Informação é tudo e a boa-fé também ela vai ser verificada a partir do momento que chamou o corretor, o próprio corretor pode dizer, olha, fica tranquilo, isso já resguarda o consumidor. Né? Então, assim, eu acho que é mais importante de tudo entender que a utilização de signos políticos por si só não altera a cobertura. Obrigado, doutor Gabriel Hamster, mais uma vez pela participação conosco. Um grande abraço. Imagina, satisfação e boa noite a todos os telespectadores, a você, Renato, e a toda a produção. Gabriel Hamster é especialista em direitos do consumidor e falando conosco aqui no RS em Movimento. Agora, essa questão dos carros aí, dos adesivos, ela é um bom alerta da Federação de Seguradoras, né, de seguros gerais, né, mas realmente vai dar muita dúvida na cabeça das pessoas e muita gente vai ser pega de surpresa. Por via das dúvidas, não coloque seu carro em risco, né? Não transforme a rotina e o jeito de tratar o seu carro, né, como um uso comercial, um uso político dentro dessas campanhas, né? Tente optar por outros tipos de veículos, deixe o seu na garagem para não se incomodar. Bom, vamos tratar de um assunto importante dentro dessa questão da chuva, né? Muitas estradas no Rio Grande do Sul estão com bloqueios totais ou alguns parciais. Nós vamos aqui para a nossa super tela conversar com o capitão Thiago Nunes, do Comando de Polícia Rodoviária do Rio Grande do Sul, para a gente resolver, para saber a situação das rodovias no estado. Capitão, boa noite, seja bem-vindo à Rede RS. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores. São muitos bloqueios simultâneos acontecendo no estado? Sim, Renato. Nós estamos 24 horas, né, basicamente fazendo o monitoramento dos bloqueios nas rodovias gaúchas e temos aí pontos de atenção, principalmente na Serra Gaúcha e no Vale do Taquari.
A gente pode detalhar aí esses bloqueios, capitão, porque alguns são parciais, como eu disse, e outros são totais. Qual é a região, por exemplo, que é mais complicada? Renato, hoje nós temos bloqueios na região da Serra Gaúcha, que envolve Cotiporã, o acesso a Bento Gonçalves. A produção aí coloca na tela alguns pontos. Exato. Colocamos o site aqui de vocês. Exato. E outros pontos importantes aí no Vale do Taquari, principalmente da ligação existente entre Encantado e Mussum, né? Que nós temos lá um bloqueio total com obstrução da RS 129, que é a ponte sobre o Rio Guaporé. Importante mencionar, Renato, nesse momento que o Comando de Polícia Rodoviária ele atua sobre duas frentes, né? A primeira frente na operacionalidade, com a orientação, fiscalização de trânsito, principalmente nesses dias de chuva, né? No terreno, com as guarnições em loco, e atuamos também nessa manutenção desse link ou esse mapa de bloqueios em tempo real, a fim de propiciar todo aquele usuário que pegar a estrada, né, que pegar as rodovias gaúchas, que consiga fazer o seu planejamento de viagem, identificar onde tem pontos de bloqueio, identificar o melhor percurso, o melhor caminho a se chegar no destino. Perfeito, eu estou abrindo o mapa aqui também no meu celular, depois a gente vai mostrar outras imagens mais uma vez. Capitão, tem obras, por exemplo, do governo na 437, né, do 1º ao 15º quilômetro, portanto são 15 quilômetros de obras, e isso com chuva, deixa eu dar a localidade aqui, rotas alternativas ali em Vila Flores, Antônio Prado, Flores da Cunha, Serra Gaúcha. Esses bloqueios são por causa principalmente da chuva, que agravaram, por exemplo, a situação das obras e aí acabou deslizando, acabou paralisando a obra ou enchendo de água uma parte da pista. O que são as causas desses bloqueios, por exemplo? Exatamente, Renato. Nós temos, não é um fator isolado, né? Nós temos uma soma de fatores. Nós temos obras, né, rodovias, e temos também o fator clima, que vem intensificando as chuvas nas últimas semanas dentro do estado, fazendo com que as próprias obras, que já são uma espécie de bloqueio parcial, se intensifiquem, né? Tornem totais em razão de algum deslizamento, alguma resistência de pedras, enfim, mas também propriamente da questão de alagamento de pista, também é muito corriqueiro. Nós temos N bloqueios no estado hoje e vários deles com alguns pontos concomitantes, que nem eu te falei, envolvendo obra e envolvendo questões ambientais. Olha aí, ó, o site de novo na tela, as sinalizações em vermelho é porque o bloqueio é total e as sinalizações em laranja, o bloqueio é parcial. Nesse momento a gente está vendo ali, ó, por exemplo, bloqueio parcial, né, na 453, do quilômetro 2 até o 4, e a passagem está liberada para veículos leves, enfim. Tem todas as informações ali no site da Polícia Rodoviária Estadual, né? E aí também o exemplo da 433, tá aí, ó, Brigada Militar, Polícia Rodoviária, tá aí o site que a gente está mostrando na tela ao vivo nesse momento. É só clicar em cima para saber qual é a situação. Vocês vão atualizando, né, capitão? A cada instante, como o senhor disse, vocês estão atentos 24 horas para ir aumentando, se for o caso, o número de bloqueios ou diminuindo, atualizando a situação de cada bloqueio. É um serviço completo, né? Exatamente, Renato. Como tu mesmo demonstrou agora, a cada bloqueio ele conta com um texto base e esse texto ele alerta ao usuário da rodovia se o bloqueio é parcial, se o bloqueio é total e qual o motivo do bloqueio, mais importante, né, para aquele usuário que usa costumeiramente aquela rodovia saber qual é a origem do bloqueio. Então nós fizemos a manutenção basicamente de hora em hora desse mapa, né? E temos equipes preparadas aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, para fazer uma manutenção mais realista possível desse mapa de bloqueios. Vamos voltar para o mapa lá que eu queria mostrar uma coisa, se for possível, a nossa produção mostrar o mapa novamente, ó, Cotiporã, tem uma mais lá em cima, o mais altinho lá, vermelhinho, que é o que eu cliquei, que é na Serra Gaúcha, lá em Flores da Cunha. Esse aí, esse é parcial, é o total, vermelhinho ali, aí, esse aí acima, ó, é o que eu acabei de falar, esse está na entrevista aqui com o capitão. As obras do governo, de 15 quilômetros, no quilômetro 7, não tem relação com as chuvas, mas tem ali
a questão das obras, por exemplo. Nem tudo é tragédia, nem tudo é questão do clima. Tem obras também que estão sendo feitas e obras são necessárias, obras são importantes, e aí no quilômetro 7 tem essa rota alternativa de Vila Flores, Antônio Prado e Flores da Cunha. Menos mal, né, capitão, que a rota ali é bonita, né? Essas estradas vicinais ali na Serra Gaúcha, tudo, a vista é mais bonita e mais aprazível. Então, assim, tem muita obra também em andamento, isso é importante a gente alertar, né, capitão? Exatamente, Renato. Como um operador, digamos assim, da segurança viária, a nossa função não está em garantir essa fluidez, né? Seja propiciando rotas alternativas para os usuários, né? Ou seja, orientando, dando N orientações de segurança diariamente para todos aqueles que circundam nos nossos grupos rodoviários. E, capitão, com as últimas chuvas, a situação está piorando, estão aumentando os bloqueios? Qual é a situação, assim, de momento, de uns dias para cá, vamos dizer assim? Renato, como um todo, como geral, né, todo período que é alertado de chuvas, a situação ela acaba se agravando, né, mas é um agravamento que é temporário, né? Nós trabalhamos, é importante frisar, sempre de forma integrada, temos uma relação muito estreita com a Defesa Civil, com os demais órgãos de segurança, com os colegas da Polícia Rodoviária Federal. Então, toda vez que nós recebemos algum alerta de chuva, sobretudo pela Defesa Civil, nós temos fiscalizações ou, na verdade, nós aumentamos as nossas percorridas em áreas que a gente sabe costumeiramente que dá enchente, dá alagamento, né? E a partir de então, a gente sempre acaba pegando um pico, né? A gente passa por um pico de chuva, acontece um pico de alagamento em alguns pontos, que a gente já sabe, bloqueios são feitos, bloqueios parciais ou totais, e a partir daí, passada a situação chave ou a situação, né, na que a gente vive ambientalmente, a gente consegue verificar um desbloqueio parcial, um desbloqueio à medida que o tempo vai passando, né? Então, acontece picos de inundação, mas eles são facilmente desmantelados ou acabam voltando à normalidade em questão de horas ou de dias. Capitão Thiago Nunes, do Comando de Polícia Rodoviária do Estado do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar, muito obrigado por nos atender aqui na Rede RS. Bom trabalho para vocês e parabéns aí, porque esse mapa e esse trabalho de vocês está sendo muito transparente, muito informativo e importante para todo motorista, todo cidadão do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Tá bem, Renato. Boa noite a todos. Obrigado pelo espaço. Valeu. Capitão Nunes falando diretamente da Polícia Rodoviária Estadual aqui no RS em Movimento, e a gente vai agora sim para o Estúdio do Tempo para conferir a previsão do tempo para amanhã. O Lucas Canevera vai nos dizer se essa chuva vai durar mais uns dias. É isso mesmo, Canevera? Isso mesmo, Renato. A chuva deve continuar até pelo menos o começo da semana que vem. Apesar disso, amanhã ela perde um pouco de intensidade em parte do estado. Temporais ainda devem acontecer nesta sexta-feira, principalmente no norte do estado, na Serra Gaúcha e também no litoral norte. Os acumulados nessas áreas podem chegar até os 30 milímetros de precipitação. Nas outras regiões, ainda tem previsão de chuva, mas ela deve ser menos persistente e em menor quantidade do que a gente observou ontem e hoje. Então pode até ser que o sol apareça em alguns momentos, mas no geral, a tendência é de um dia nublado. O frio também começa a perder intensidade, então as máximas já podem chegar perto ou até mesmo passar dos 20 graus em alguns municípios. Só que no sábado volta a chover fraco em todas as regiões, com até 20 milímetros de precipitação. No domingo o tempo até dá uma firmada lá na Serra e no norte do nosso estado, porém ela persiste nas outras regiões. Inclusive deve chover forte no sul do território gaúcho, principalmente nessas áreas que ficam mais próximas da fronteira com o Uruguai, onde são esperados até 80 milímetros de precipitação. Mas vamos dar uma olhada em como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Lá em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a previsão é de máximas de 17 graus, com mínimas de 11, e a tendência é de um dia chuvoso. Em Gramado, também na Serra, a amplitude térmica não é tão grande assim, a temperatura vai dos 12 até os 15 graus, também com previsão de chuva. Ao norte do estado, em Erechim, as máximas devem chegar até os 20 graus, que mostra que o frio realmente está perdendo um pouco de intensidade, mas também tem previsão de chuva. Em Santa Rosa, a temperatura vai dos 14 até os 19 graus.
Agora, se a gente for lá para a fronteira oeste, São Borja, lá a chuva vem em menor quantidade. Lá pode ser que o sol até apareça em alguns momentos do dia, mas também não se descarta a chance do tempo instável. Mínimas de 13 graus e máximas de 20. No centro do estado, em Santa Maria, os termômetros começam o dia marcando ao redor de 11 graus e ao longo da tarde chegam até os 16. Assim como é o caso de Santa Cruz do Sul, lá na região dos vales, que também deve apresentar dia de chuva e outros em que o sol aparece entre as nuvens. No extremo sul do estado, agora vamos lá para Chuí, que deve ter mínimas de 10 graus e máximas de até 17. Ao norte do estado, no litoral norte, se divisa com Santa Catarina, Torres deve ter mínimas de 15 graus com máximas de 17. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, as máximas chegam até os 18 graus, com mínimas de 14. E a gente vai ter mais um dia de chuva por aqui. E por hoje é isso, Renato. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite. Valeu, Canevero. O Irineu Guarnier Filho já está conosco aqui para a gente falar um pouquinho do ponto de conexão, logo mais 9 horas da noite. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Qual é o teu tema de hoje? Hoje vamos falar sobre, de novo, vamos voltar ao tema das enchentes, né, Renato? Estamos aí com bastante chuva, nível de alguns rios subindo, a preocupação com o Super El Niño. E aí a gente quer comentar no programa de hoje uma pesquisa recente da Genial Quest que mostra que a enchente passou a ser a principal preocupação do eleitor gaúcho nas próximas eleições. A preocupação hoje, a principal preocupação dos gaúchos é com as enchentes. Superou a questão da segurança pública e até a questão da saúde, que aparecia há poucas semanas atrás ainda como principal preocupação dos gaúchos, né? Economia, superou tudo isso. É a principal preocupação hoje, é a enchente. Como que é que triste, tá isso? Né, Irineu? Porque antes era esse tripé aí que tu falasse. Isso era nem dinheiro, aparecia. Economia, saúde e segurança. Era basicamente o que aparecia, né? Sempre nas preocupações. Às vezes aparecia educação mais tímida. Saúde, segurança e saúde, segurança e economia. E economia, Questão financeira. E a enchente que nem aparecia quase nas pesquisas, novo, agora assumiu um papel preponderante e muito importante. Então, assim, os próximos candidatos vão ter de se haver com essa questão e vão ter de apresentar propostas consistentes para esse problema, né? Já houve uma discussão muito forte aí na eleição, há 2 anos, na eleição para a Prefeitura de Porto Alegre, e agora essa discussão volta com muito mais força, porque nós estamos aí vivendo a iminência de novas enchentes, já com enchentes acontecendo no estado, pessoas desabrigadas, e as pessoas querem saber, afinal, como é que vamos enfrentar essa situação, né? É um problema que desafia todo mundo. Todo mundo acaba sentindo, né, de uma maneira ou de outra, um certo trauma, né, uma lembrança do que aconteceu em 2024. Já lá se vão mais de 2 anos, mas, por exemplo, essa noite, essa chuva aqui em Porto Alegre, pelo menos aqui em Porto Alegre, quem está nos assistindo, ela vinha um pouco mansa, constante, mas mansa. Esta noite específica, nessa madrugada, aumentou o fluxo, né? E a intensidade pluviométrica. E eu cheguei a me acordar de madrugada e me lembrei daqueles dias de 2024, que eram constantes e muito fortes, noites e dias seguidos, com chuva muito forte. Que aí que é o perigo realmente, né? Quando chove muito. E agora nós estamos com essa previsão que o Canevero nos trouxe, de chuva no mínimo até segunda-feira, tudo bem, diminuindo um pouco a intensidade amanhã, né? Mas aumentando no final de semana. E aí depois uma nova frente, né, trazendo uma de ar quente, uma massa de ar quente que traz uma frente fria e aí volta a chover na semana que vem. Então realmente assim, é preocupante. E aí será que as nossas cidades estão preparadas? Será que as obras estão sendo feitas? A gente viu aí quanta obra feita no pós-enchente, né, Renato? Pontes que foram reconstruídas, casas, empresas... Com portas aqui em Porto Alegre que foram trocadas, né? E algumas dessas pontes não resistiram agora há pouco, né? A nova alta dos rios, né? Já não resistiram, foram levadas, pontes que foram reconstruídas pós-enchente. E a construção civil, a gente tem comentado muito com os engenheiros que vêm aqui no programa, o pessoal do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros, sobre isso, quer dizer... Hoje eles já estão começando a fazer novos cálculos para pilares de pontes, para alicerces de casa, telhados, tudo isso. A própria engenharia começa a rever os cálculos que fazia e para aumentar a resistência, a resiliência
dessas construções, né? Então é um problema muito sério, impacta tudo, impacta principalmente a economia, a saúde mental das pessoas. Vamos ter um especialista aqui para falar sobre isso hoje também, porque ela tem consequências que atingem toda a sociedade, não só os que foram atingidos pelas enchentes, que foram milhares, muitos mortos inclusive, mas também toda a sociedade sofre esse trauma e a economia do Estado vem sendo muito abalada por isso. Só o trauma de gente que perdeu casa e não pôde voltar para o seu lugar, né? Exatamente. Não pôde voltar a morar no lugar onde estava. Sim, muitos não conseguiram. Principalmente Vale do Taquari, né, que decidiram não voltar para o mesmo lugar. Exato. Mussum, que decidiu abolir um bairro inteiro. Né? 1 ou 2 bairros lá, uma área que não se constrói mais. Imagina o que é realocar, né, Renato, um bairro inteiro. Que é essa logística. Tirar de um lugar e pôr em outro. Casas, instalações, postos de saúde, rede elétrica, rede hidráulica, de esgotos, enfim. É uma loucura fazer isso. E ele tem razão, afeta a economia, né? Imagina o gasto para isso, né? Não é à toa que entre 2002 e 2023, o Rio Grande do Sul ficou aí com o pior crescimento de PIB no Brasil, né? Podemos ter vários problemas para explicar isso aí, enfim, mas um dos grandes problemas foi esse. Nós estamos trabalhando contra a natureza aqui no Sul e não tem sido fácil enfrentar secas, porque tem enchentes. Gasto, né, que o poder público precisa investir nessas obras e tem o dinheiro que para de entrar pela inatividade de certas empresas, do comércio e tal. Então é um fator conjunto realmente muito preocupante. Vamos ver os teus convidados na tela do Ponto de Conexão? Vamos lá. Vamos na tela, então. Então estarão conosco hoje aqui, estará aqui o Coronel Evaldo Rodrigues, secretário de Segurança Pública de Porto Alegre, Fernando Meireles, doutor em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, o Darcy Campani, que é conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e a Priscila Sacavém, que é psicóloga e integrante de um centro de pesquisa, do núcleo, né, de estudos e pesquisa em trauma e estresse da PUC-RS. Muito bem, uma bela mesa também, extremamente gabaritada, a partir das 9 da noite com o Irineu Guarnier Filho aqui no Ponto de Conexão. A gente consegue ter uma avaliação desse quadro por vários pontos de vista, né, Renato? Isso é interessante, a gente consegue ter uma visão tridimensional dessa situação. Um olhar completo aí, né? Em cima. Muito bom. Obrigado. Valeu, um bom programa, Irineu. Obrigado, Renato. Até logo mais. Até mais. 9 da noite, o Ponto de Conexão começa aqui na Rede RS e depois do intervalo a gente vai ver que foi inaugurada em São Leopoldo a segunda usina de biometano produzido a partir de resíduos de aterro sanitário aqui no estado. Também tem as notícias do esporte. O intervalo é rápido, a gente já volta e eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. Agora há pouco nós citamos entre os convidados do Ponto de Conexão o Coronel Evaldo Rodrigues como secretário de Segurança, mas ele é, na verdade, secretário executivo da Defesa Civil de Porto Alegre. Coronel Evaldo Rodrigues, que estará entre os convidados aqui do Ponto de Conexão a partir das 9 horas da noite, feita a correção. Foi inaugurada em São Leopoldo a segunda usina de biometano produzido a partir de resíduos de aterro sanitário do estado. Investimento de 95 milhões de reais reforça o papel gaúcho na produção de energia limpa e renovável. Vamos assistir na tela. A nova usina funciona na Unidade de Valorização Sustentável da CRVR em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, com capacidade para produzir 34 mil metros cúbicos de biometano por dia. A planta vai fornecer combustível renovável para os setores industrial e comercial. É um investimento que não pode ser medido apenas pelo valor aplicado para a estruturação dessa unidade. Claro que 95 milhões de reais são importantes como investimento, mas além disso, tem um aspecto aqui muito relevante de segurança energética, que a produção de biometano ajuda o Estado a ter uma fonte de energia segura e fundamental para o nosso desenvolvimento econômico. No total das plantas de biometano, o Estado pode chegar à produção aqui de mais de 10% da sua demanda de gás. A gente já está indo aqui para a terceira unidade, foram 2 no ano passado, essa é a terceira unidade. E além disso, dar sentido, né, uma economia circular, que é resíduo urbano, resíduo da pecuária, resíduo de agroindústrias, enfim, ser transformado a partir
do biogás processado em biometano. Nós estamos falando de uma fonte que não é de combustível fóssil. Nas esteiras, plástico e orgânico são separados mecanicamente. O biometano é produzido a partir da purificação do biogás gerado pela decomposição de resíduos urbanos. Depois de tratado, o combustível atinge mais de 95% de metano e pode substituir combustíveis fósseis como o gás natural e o diesel. Além de reduzir a dependência de fontes tradicionais de energia, o processo contribui para a descarbonização da economia. Ele é um produto que atende os 3 pilares da sustentabilidade. O econômico, ele acaba competindo diretamente com o diesel, nos dá uma segurança em relação ao valor, porque não ficamos refém de guerras e assim por diante. É um produto que pode ser produzido aqui com controle melhor em relação aos custos. Nas questões ambientais, então, nem se fala, é praticamente a alternativa para descarbonizar todo o ramo logístico. E social é geração de emprego diretamente no estado do Rio Grande do Sul. Então, ele é um projeto muito rico quando você fala em sustentabilidade. Com uma estação de tratamento de afluentes que extrai resíduos e produz água de reuso, a empresa atende a demanda do mercado, principalmente a indústria alimentícia e frigoríficos. Segundo a CRVR, o biometano pode reduzir em até 99% as emissões de gases de efeito estufa, em comparação com combustíveis convencionais. Outra vantagem é a produção contínua. Como o combustível é gerado a partir dos resíduos recebidos no aterro, a oferta não depende das condições climáticas. A unidade recebe resíduos de 58 municípios gaúchos e reúne diferentes etapas de aproveitamento dos materiais. O que antes era considerado apenas descarte, agora se transforma em energia, combustível renovável e reciclagem. A nova unidade levou 1 ano para ser construída e está licenciada pelos órgãos ambientais competentes e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, além de uma certificação da Organização das Nações Unidas, a ONU. O aproveitamento do metano, que é um gás que principalmente tem um efeito muito nocivo à camada de ozônio, né, ele faz com que esse metano produzido por qualquer atividade, inclusive nos aterros sanitários, não vá para a atmosfera e não gere essa poluição. Né? Essa condição, ela gera créditos de carbono. Quando a gente aproveita o metano, no caso dessa planta ou no caso da planta de geração de energia, está deixando de emitir metano, né, e está gerando créditos de carbono. Né? A gente, em todas as nossas operações, gera créditos de carbono, créditos, né, que podem ser utilizados para compensar aquelas indústrias que não conseguem, né, reduzir os seus impactos ambientais. Durante o evento, o governador afirmou que este ano a Expo Inter terá carbono neutro. Nós vamos ter efetivamente uma Expo Inter carbono neutro a partir justamente da aquisição de créditos de carbono. Afinal, a gente tem essa oportunidade aqui. Essa é uma unidade que, ao fazer esse processo, ela captura carbono, ela evita a emissão de metano na atmosfera e, consequentemente, nos dá a oportunidade de ir fazendo a aquisição pelos certificados que ela tem, junto a organismos internacionais, mitigar, portanto, aquilo que a Expo Inter, como evento, nas mensurações que são feitas, deverá fazer de emissão de carbono. Né? É um edital de chamada pública de empresas que tenham crédito de carbono certificado e que queiram participar como parceiros do governo do estado em diferentes eventos. Então, a Expo Inter é o primeiro evento em que o governo vai fazer isso, mas poderemos ter outros eventos que sejam neutralizados por esses créditos certificados. Nessa chamada, nós tivemos inscrição única da CRVR. A estrutura também conta com a primeira planta de triagem semi-mecanizada do Rio Grande do Sul, com tecnologia italiana fabricada na Áustria. O local tem capacidade para processar 15 toneladas de resíduos por hora e abriga ainda uma planta de geração de energia elétrica a partir do biogás, que agora também vai abastecer a produção de biometano. É importante comentar também que é um gás produzido no Rio Grande do Sul para ser consumido aqui. Né? Eu acho que nesse sentido a gente perde a dependência, né, do mercado internacional, enfim, das oscilações do preço do petróleo, né, consumindo um combustível que não é de origem fóssil e sim um combustível de origem renovável. A usina de São Leopoldo é a segunda operação de biometano da CRVR no Rio Grande do Sul. A primeira foi inaugurada em Minas do Leão, em 2025.
Juntas, as duas unidades têm capacidade para produzir 100 mil metros cúbicos de biometano por dia. Com novos projetos previstos para o Estado, a aposta é transformar passivos ambientais em fontes de energia limpa. Nós iniciamos a operação no dia 24 de junho desse ano. É um processo aí que foi construído praticamente em 12 meses de cronograma. Nós pretendemos já atingir a nossa rampa final de 34 mil ainda esse ano, já virar o ano com essa produção. E expandir, nós estamos já buscando alternativas para expandir para o interior do estado, Santa Maria, Giruá e Vitor Grefe, e chegar numa produção de até 200 mil metros cúbicos por dia. E agora é hora de esporte aqui no RS em Movimento. Hoje com o nosso editor de esportes, Giovanni de Oliveira. Boa noite, Giovanni. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Sempre um prazer estar aqui. Boa noite para quem está em casa. E temos notícia de última hora, agora 7h30 da noite. Novidade? Novidades. O Grêmio anunciou, confirmou a contratação do Danilo Barbosa, volante. O Danilo, ele tem 30 anos. Ele foi revelado pelo Vasco, passou pela Europa, jogou pelo Benfica, jogou pelo Braga de Portugal também. E foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras e pelo Botafogo. Talvez o pessoal de casa lembre mais dessas duas passagens. É o novo jogador do Grêmio. Bom volante, o Danilo Barbosa, Renato. Danilo Barbosa, nova contratação do Grêmio, então. Notícia de agora há pouco. Volante. Bom, tem novidades aqui também. O Krovinovic, é assim que se diz? Krovinovic. Na coletiva, ele disse que pode ser chamado. Narrador de futebol. Eu tive na apresentação dele, coletiva de imprensa, perguntei, ele disse que poderia se chamar de Felipe, que é o primeiro nome, né? Ou de Krov. Ele respondeu? Ele fala um português muito bom. Ele atuou com o Luiz Castro. Aliás, que bom pra ti, né? Pois é. O meu croata não é tão afiado. Aliás, o Danilo Barbosa e o Krovinovic jogaram com o Luiz Castro, né? Ah, sim. O que também indica um respaldo da diretoria ao treinador, que é questionado, mas se estão trazendo jogadores indicados por ele, quer dizer que a diretoria tem confiança no trabalho. Então, na apresentação do Krovinovic, ele disse que podemos chamá-lo de Krov, que era como ele era chamado em Portugal, onde aprendeu a falar bem português. Já facilita, né? Ou de Felipe, né? O nome é Krovinovic. Eu já vi nas redes sociais o pessoal até chamando já de Krovinovitinho Gaúcho, Renato. Bom, o Krovinovitinho Gaúcho está então regularizado no BID, é isso? Exatamente, o nome dele saiu no boletim informativo diário da CBF, quer dizer, está liberado, já pode enfrentar o Atlético Mineiro domingo, Renato. Vamos ver as informações então com Andrei Pereira Krovinovic na tela. Técnico Luiz Castro ganhou um reforço para a partida contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O meia croata Felipe Krovinovic teve seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF. Está liberado para atuar no futebol brasileiro. Assim, o meio-campista também fica apto a jogar pelo tricolor nos Grenais da Copa do Brasil. O jogador foi anunciado pelo Grêmio no dia 4 de agosto e tem contrato até dezembro de 2028. Krov poderá então jogar pelo Grêmio já. Exatamente. Ele que também disse que pode jogar nas 3 posições do meio-campo. Provavelmente acabe atuando também como um camisa 8. Aliás, ele herdou a camisa 8 do Arthur, que deixou o Grêmio na parada para a Copa. Olha, existe uma possibilidade grande, Renato, de ele já ser titular, inclusive, contra o Atlético Mineiro. Jogador de confiança do técnico Luiz Castro. Trazer e emprestar um pouco mais de qualidade também ao meio-campo gremista, que tem um desafio difícil, né? Não fosse só o fato de enfrentar o Atlético Mineiro em Minas, que é sempre complicado, vale a gente lembrar, no Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda não ganhou fora de casa. Vai jogar em Minas com o Atlético, aliás, tem 3 jogos fora de casa seguidos, né? 2 pelo Brasileiro, a gente falou, ontem tu conversou com o Rogério, né? O Atlético Mineiro em Minas, depois o Bragantino em São Paulo e o primeiro Grenal da Copa do Brasil, também fora de casa. O primeiro Grenal vai ser no Beira-Rio. Então é importante o Grêmio conseguir quebrar esse tabu
ganhar pontos, conquistar a vitória fora de casa, Renato. Não vai ser fácil, esses 3 jogos aí pro Grêmio, né? Mas que bom que estão chegando os nomes novos, né? E para dar um ar. E eu acho que tu falaste do Luiz Castro, né? Que a direção com isso parece estar chancelando, né? A permanência do Luiz Castro. Eu acho que a direção nunca pensou, né? Ainda em trocar o Luiz Castro. Quem está falando isso é a torcida. A cada derrota do Grêmio, a torcida é que fala isso, né? Exato. Na verdade, os últimos jogos foram os mais fortes, porque a torcida do Grêmio até então também comentava em rede social, mas quando a gente chegava no estádio não tinha uma manifestação tão grande. Nas últimas partidas do Grêmio na Arena, o Luiz Castro ele foi vaiado quando teve o nome dito na escalação, né? Uhum. E ali teve uma pressão mais forte, tivemos o nome do Renato gritado pela torcida, mas principalmente os 2 últimos resultados, a vitória contra o Mirassol pela Copa do Brasil e a vitória contra o São Paulo, parece que distensionaram um pouco o ambiente, né, Renato? O Grêmio, então, agora tem um pouco mais de confiança. O Luiz Castro, ele conta mais com esse respaldo que vem junto com o resultado e conversando com os jogadores, Renato, na zona mista, inclusive, pós-jogo. Pude ver, por exemplo, do Everton, do Vila Sante, às vezes até fora do microfone, uma confiança grande no trabalho. Porque isso é importante. Quando o grupo está fechado com o treinador, a gente acha que ainda pode ter uma condição de melhorar, mesmo que de repente não tenha tido o desempenho esperado, que o Grêmio ainda não tenha conseguido mostrar um grande futebol. Quando o grupo não compra a ideia do treinador, não acredita mais no trabalho, aí complica. Então, aí morreu. E agora, essa semana, ele teve uma semana para trabalhar, né? Uhum. Assim como o Inter, que trabalha no campo, Renato, tem trabalhado, preparando então para o duelo de segunda-feira contra o Remo. O Inter vai fechar a rodada. Aliás, provavelmente quando entrar em campo na segunda-feira, o Inter vai estar na zona de rebaixamento. Sim, por causa dos outros resultados. Exatamente, Vasco e Santos se enfrentam. Mas o Inter também está trabalhando fora de campo. O Inter quer um atacante. Na verdade, a informação, o Inter quer 2 atacantes. Quer um atacante de lado e quer um centroavante novo. O Inter, o último atacante que saiu foi o Borré, então o Inter precisa repor essas peças, né? E o Inter tá no mercado, tá buscando atacantes. Renato. O Grêmio foi à Croácia e o Inter tá indo à Suécia, é isso? O Inter tá indo à Suécia buscar um sueco brasileiro. Um sueco meio brasileiro. Também vai falar um bom português quando chegar. Vamos conferir então as novidades do Eliasson, é assim que se diz? Eliasson? Niklas, acho que é uma versão sueca de Nicolas, né? Sim, deve Niklas. Meu sueco não é tão bom, eu acho que é Eliasson. Mas... Tá bom. Vamos esperar ele chegar. Vamos ver com o Andrei Pereira, então, a reportagem do Niklas. Na tela. O Internacional está na busca por atacantes. E quem está mais próximo é o sueco Niklas Eliasson. O jogador tem nacionalidade brasileira, já que é filho de mãe baiana, e não pesaria na lista de estrangeiros do clube. O Inter tenta uma liberação por empréstimo junto ao AEK da Grécia, atual clube do jogador. A proposta acompanha uma opção de compra fixada em 3 milhões de euros, o equivalente a 17 milhões e 700 mil reais, na cotação atual. Além dele, o Colorado também busca um centroavante. O nome preferido é o de Alex Arce, do Independiente Rivadavia, da Argentina. O clube disputa a Libertadores e empatou no Rio de Janeiro com o Fluminense na partida de ida das oitavas de final. Caso avancem, a tendência é que os argentinos não liberem o atacante. A partida de volta acontece na próxima terça-feira. Bom, tá na busca aí o Internacional também. Junto com o Grêmio é hora de mexer, né? Já passou da hora, né? Exatamente. Já ter feito tudo isso na data FIFA, na parada da Copa, né? Poderia ter aproveitado. O Eliasson, que é o primeiro citado na reportagem, ele é um atacante de lado, né? Inclusive, ele não é tão finalizador, que hoje em dia a gente tem muito esse ponta que faz o chamado facão, né? Que corta pro meio e vai em direção ao gol. Ele lembra mais aquele ponteiro antigo, Renato, tradicional, sabe? Que vai pro fundo para cruzar. Então ele é um jogador um pouco diferente. Até a gente estava pesquisando um pouco sobre ele. Quando a gente olha as últimas temporadas, ele fez pouquíssimos gols, né? Na última temporada, em 30 jogos, fez 4 gols.
ele estava na reserva na Grécia, mas é um atacante de lado, então por isso que ele tem muito mais assistências do que gols, Renato. Muito bem. Bom, infelizmente o esporte às vezes encontra as páginas policiais, né? Ou a polícia encontra o esporte. Que notícia é essa envolvendo torcedores, hein, Giovanni? Torcedores do Inter, né? Então, a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, hoje prendeu torcedores do Inter que são investigados por tentativa de homicídio. Lá no último Grenal do Gauchão, uma emboscada, torcedores do Grêmio, e agrediram o torcedor que ficou num estado bem grave, a gente vai ver no material, e hoje então a Polícia Civil prendeu esses torcedores. Então tá, vamos ver a operação policial envolvendo o Inter com André Pereira, na tela. Uma operação da Polícia Civil e da Brigada Militar prendeu 10 torcedores do Internacional, suspeitos de tentar matar um torcedor gremista. O crime aconteceu em 8 de março, dia do segundo jogo da final do Gauchão deste ano. Membros da torcida organizada Guarda Popular cercaram o torcedor que faz parte da torcida organizada geral do Grêmio e o agrediram com pedaços de pau e um cavalete. A vítima sofreu fratura exposta na perna esquerda e um ferimento grave na cabeça. Ele permaneceu em coma por 21 dias. Atualmente, faz tratamento para recuperar a fala e voltar a caminhar. Foram 12 indivíduos do Grêmio, eles chegaram e deram de cara, né, encontraram no local cerca de 17 indivíduos ali do Internacional, pertencentes à organização criminosa, como eu falei, da Guarda Popular. Então, em razão do número elevado de colorados, eles fugiram, os gremistas, só que durante a tentativa de ingresso nos carros em que eles chegaram no local, né, na tentativa de retorno aos carros, um deles ficou para trás. Esse que ficou para trás, a vítima, tem 29 anos e foi agredida por cerca de 2 minutos. É importante destacar que dos 17 indivíduos do Internacional, 11 deles estão sendo investigados pelos delitos de tentativa de homicídio triplamente qualificado, associação criminosa, roubo, tendo em vista que subtraíram objetos, pertences, tênis, roupas ali da vítima, e também de um delito específico da Lei Geral do Esporte. Os outros 6 respondem também, estão sendo investigados também por todos esses delitos, com exceção da tentativa de homicídio. Segundo o delegado, há também uma investigação à parte, analisando a conduta dos integrantes da geral do Grêmio envolvidos no caso. Absurdo, 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 absurdo. A vítima ficou 21 dias em coma, Giovanni. Que absurdo. Isso não é futebol, né? Aquela velha frase que a gente usa, chavão, mas eu vou ter que dizer, isso não é futebol. Não, futebol não é sobre isso. E, Renato, a gente viu nas imagens ali também drogas e uma arma, né? As drogas foram apreendidas na casa de um torcedor, ou seja, de um dos investigados, ou seja, é um outro crime. E uma torcedora que foi presa, o pai tinha aquela espingarda que também não tinha registro, então foi apreendida pela Polícia Civil, por isso que vimos nas imagens, além dos equipamentos de torcida, ali uma espingarda e drogas, né? Muito bem, vamos aliviar um pouquinho com esse belo evento promovido pela SEG, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul, presidida pelo nosso Rogério Amaral, né? E que fez o projeto Elas Além das Quatro Linhas. É um seminário hoje. É um seminário feminino que começa hoje. Hoje foi a primeira edição. Hoje. Exatamente, muito interessante, justamente para incentivar e fomentar ainda mais o futebol feminino. Vamos assistir então com Thales Aliardi na tela. O projeto Elas Além das Quatro Linhas, criado pela SEG, quer ir além do que acontece dentro de campo. A iniciativa, organizada em um ciclo de 4 a 6 palestras, vai discutir gestão, estrutura, visibilidade e aspectos médicos da modalidade. A primeira edição aconteceu nesta quarta-feira, na sede da Procempa, e reuniu nomes de peso, como a Duda Luizelli, ex-jogadora do Internacional e da Seleção Brasileira, e a advogada Mariju Maciel. O debate envolveu os desafios e dificuldades de um esporte tão importante no país, com foco na cobertura jornalística. Bem, eu acho super importante cada vez a gente ter mais espaços, cada vez a gente poder falar mais do que está acontecendo, né, de fato, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né, principalmente.
para que, quem sabe, novas pessoas, novos investimentos, cada vez mais mulheres, meninas, cada vez mais pessoas, né, consumindo a modalidade no Rio Grande do Sul. Eu acho que esse é o nosso desafio daqui para frente, é fazer com que cada vez mais pessoas assistam os jogos de futebol feminino, se interessem pela modalidade, né? E a gente está aí fazendo uma série de atividades e ações para que isso aconteça cada vez mais e para que a gente atinja um número cada vez maior de meninas, principalmente. O futebol feminino tem uma luta histórica por visibilidade. O Elas, além das 4 linhas, tenta buscar mais espaço para as jogadoras brasileiras. Com a Copa de 2027 se aproximando, a expectativa é qualificar a cobertura esportiva e dar mais visibilidade ao futebol feminino gaúcho e nacional. Eu acho que os maiores desafios é se entender que não há diferença de sexo no futebol. Então, hoje nós temos a profissionalização muito forte no masculino, mas muito poucas atletas femininas profissionalizadas e amparadas pelas leis. Então, sempre vem um contrato de imagem, um contrato de prestação de serviço, um contrato de bolsa-aprendizado, quando na realidade aquela menina é uma atleta profissional. Só se dão nomes equivocados para essa relação, para retirada de direitos. Então, acho que o maior desafio hoje legal é se entender que o futebol feminino, sim, é um futebol profissional e precisa ser amparado com todos os direitos da CLT. A proposta já foi apresentada à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo Feminina 2027, que será realizada aqui em Porto Alegre. O projeto segue na próxima sexta-feira e continua mensalmente com transmissão ao vivo pelo YouTube da ASEG. Semana que vem nós vamos ter a Marianita Nascimento, que é a precursora do futebol brasileiro e gaúcho, a primeira capitã do Grêmio. Na sequência nós vamos ter médicos, técnicos, e tudo com incentivo para incentivar o futebol e o esporte feminino. Bela iniciativa da SEG. Vamos para a segundona do Gauchão, Giovanni? Vamos, está terminando a 4ª rodada da segundona. E olha, tem jogo acontecendo agora, está no intervalo. Mas aí depois do VT a gente comenta o placar. Vamos conferir. Para quem não sabe, VT, videotape, uma coisa lá dos anos 70 que nem existe mais. Mas a gente ainda chama de VT aqui na televisão. Vamos ao material, então, com o Giovanni, né? Este aqui, ó, Giovanni de Oliveira, sobre a segundona na tela. Termina nesta quinta-feira a 4ª rodada da Série A2 do Gauchão. As últimas partidas tiveram início às 7 da noite. Na Montanha dos Vinhedos, o Esportivo recebe o Santa Cruz, enquanto o Pelotas foi até Passo Fundo encarar o Gaúcho. De acordo com o regulamento, 16 equipes se enfrentam em turno único. As 8 melhores passam para a segunda fase e disputam um mata-mata, enquanto as 2 equipes com pior desempenho são rebaixadas para a Série B, o equivalente à 3ª divisão. Neste início de campeonato, em 30 jogos, as redes balançaram 42 vezes, uma média inferior a 1,5 gols por jogo. Veranópolis e Passo Fundo dividem a liderança da competição com 8 pontos. E Renato, os 2 jogos anunciados estão no intervalo. Em Pelotas, o Gaúcho, e em Passo Fundo, o Gaúcho e Passo Fundo está ganhando de 1-0 do Pelotas. Em Bento Gonçalves, Esportivo e Santa Cruz, 0-0. 0-0, bola ao centro. Então tá. Giovanni de Oliveira, muito obrigado. Um grande abraço, uma boa noite. Prazer, até a próxima. Boa noite. Até a próxima. RS Movimento vai ficando por aqui. Desejo para vocês sorte, saúde, sucesso. Até amanhã, hein? 6h30 da tarde ou da noite, aqui na Rede RS. Ó. Uma ótima noite. Obrigado pela audiência.